Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Pedir para os irmãos que trouxeram a palavra de Deus, que abram em Mateus capítulo 6, dos versículos 19 ao 34. Mateus 6, do 19 ao 34. Amém? Passo a ler. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um, ou amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem mais do que muitas aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestirmos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém, irmãos? Pode tomar assento, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia, né, irmãos? Feliz de estarmos aqui mais uma noite na casa do Senhor, a qual Deus nos preparou. E como hoje é um culto de ensino, né, irmãos? Essa palavra é bastante conhecida, mas é algo que a gente sempre deve estar meditando, porque a gente às vezes, né, fica se preocupando com coisas que nem aconteceu. Tem pessoas que ficam imaginando, se acontecer isso, o que eu vou fazer? Nem aconteceu e a gente fica preocupado, fica ansioso. E o nosso Deus está falando
que se a gente for obediente ao Senhor, a gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Basta a gente ser fiel no Senhor, que Ele vai cuidar de toda a nossa vida, em todos os campos da nossa vida. Deus vai entrar com providência. Então, irmãos, a gente vê o quanto que Deus nos ama, o quanto que Deus, quer o nosso bem, e às vezes a gente não enxerga isso. É por isso que Cristo ali deu uma advertência e falou: homens de pequena fé, porque é pela fé que a gente vê o amor de Deus por nós, a preocupação de Deus, com nossas vidas. Então é isso que a gente tem que fazer, irmãos, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, ser fiel e obediente, que as demais coisas Deus vai abençoando, cada qual no seu tempo. E o versículo 19 diz: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Aqui, irmãos, Deus, não está falando que a gente não tem que trabalhar, não tem que estudar, não tem que se esforçar para quem tem um comércio, o comércio dá certo. Não fala isso. Muito pelo contrário, no Provérbios 6, do versículo 6 ao 11, compara a gente com uma formiga. E lá fala, a palavra de Deus fala, que repreende, o preguiçoso, e fala que a gente tem que ser como uma formiga. Que a formiga, irmãos, no verão, ela se alimenta, e quando está tudo favorável para ela, que ela está numa situação boa, que não está fazendo frio, que está tendo colheita, o que ela faz? Ela ainda junta e faz uma provisão para que ela possa passar o inverno, quando ela não vai poder sair, do formigueiro, então que ela possa passar o inverno em segurança e tendo alimento. E isso Deus quer falar com a gente também, que a gente tem que saber que quando as coisas não estiver dando certo, a gente tem que orar, clamar ao Senhor e ir à luta, trabalhar, estudar, buscar, aquilo que a gente almeja, o nosso sonho, nossos projetos. Mas quando estiver tudo bem, que a gente tenha prudência também, de fazer um investimento, adquirir um bem ou economizar um dinheiro, para que se um dia vier o inverno sobre a nossa vida financeira, a gente vai ter provisão. Então Deus não está falando aqui que a gente não tem que trabalhar, porque se a gente for reparar com as formigas, na época que elas estão no verão, a gente vê a formiga trabalhando até de noite, trabalha de dia, trabalha também à noite. Não é isso que Deus quer falar. A gente tem que sim trabalhar, tem que estudar, tem que buscar nossas coisas, temos que ir à luta, porque se a gente ficar pedindo para Deus e a gente não se esforçar, não for à luta, não vai acontecer, e o culpado seremos nós, porque Deus está pronto para nos abençoar. Então nós temos sim que estudar, temos que trabalhar, O que a gente não pode, irmãos, o que a palavra fala, que é para a gente não colocar o dinheiro em primeiro lugar. Muitos, eles vivem escravo do dinheiro. Se ele tem muito, ele quer mais, ele sempre quer mais, e ele fica numa busca inconstante. Quando ele chega no final da vida, ele tem um monte de dinheiro, aí não tem saúde para fazer mais nada, o tempo passou, não brincou com os filhos, não teve tempo junto com seus pais, o tempo passou, levou-se tudo e ele não fez nada, porque ele só ficou com foco no dinheiro, e também não serviu a Deus. Então Deus quer falar conosco essa noite, que não tem problema nenhum a gente ter dinheiro, algo lícito que Deus colocou nas nossas mãos. O que nós não podemos, irmãos, é idolatrar o dinheiro. Tem pessoas que ela dá valor para uma pessoa porque a pessoa tem uma condição financeira boa, e discrimina outro porque não tem. Então é isso que Deus quer falar com a gente, para a gente não colocar o dinheiro à frente de Deus, porque tudo aquilo que a gente coloca, à frente de Deus, passa a ser idolatria. Tem pessoas que ela só pensa no dinheiro, ela deixa de usufruir aquilo que Deus abençoou a vida dela, porque ela não quer gastar, ela só quer juntar dinheiro. E isso, irmãos, é idolatria. Então Deus não quer isso. Deus quer que a gente trabalhe, que a gente se esforce, mas acima de tudo, a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. A gente tem a nossa família abençoada,
quem tem filho ama seus filhos, né? Ama esposa, os pais, mas em primeiro lugar é Deus que a gente tem que amar, né? E é o único que a gente tem que adorar. Então a gente tem que saber que Deus tem que estar em primeiro lugar. Então a gente consagrando a nossa vida, colocando as coisas de Deus em primeiro lugar, pode ter certeza, irmãos, que vai sobrar tempo para a gente fazer tudo aquilo que a gente almeja. O Senhor vai reservar tempo e vai abençoar tudo aquilo que a gente colocar a mão. Deus vai entrar com providência e vai abençoar. Abençoou Salomão, abençoou Davi, abençoou Abraão, que eram homens muito ricos, mas eles colocavam Deus em primeiro lugar. Então é isso que a gente tem que fazer, colocar Deus em primeiro lugar e trabalhar, buscar assim nossos sonhos, nossos projetos. O que a palavra fala aqui no 19, que é para não acumular tesouro sobre essa terra. Sabe por que fala isso, irmãos? Porque aqui nessa terra tudo passa. Tirando a palavra de Deus, o resto tudo passa. A pessoa, né, quando ela morre, né, quando um rico morre ou um pobre, ele deixa, pela palavra, por uma palavra, ele deixa tudo igual. Sabe por quê? Quando o rico morre, o pobre morre, ele deixa tudo, nenhum leva nada. Não importa se ele tinha R$1, ou se ele tinha 1 milhão, ou 1 bilhão, ele vai ficar tudo. Ele vai descer a sepultura sem nada. Então do que adiantou, irmãos, ele juntar dinheiro aqui na terra? Não serviu de nada. Às vezes, quanto mais riqueza a pessoa junta, na ilusão de que ela sendo muito rica, ela vai ter um conforto maior, aquilo se volta contra ela. Quantos casos a gente vê de filho matando pai, né, por causa de dinheiro? Então o dinheiro é a raiz dos problemas do mundo. Se a gente não tiver obediente na palavra de Deus, dinheiro não serve para nada. Quantas pessoas aí ricas, milionárias, a gente vê na TV, cometem suicídio? Então que felicidade é essa que o dinheiro traz? Não traz, irmãos. A pessoa pode até falar na ilusão de que ela não tem, mas o dia que ela tiver, ela vai ver que não trouxe felicidade nenhuma, porque o ser humano ele se acostuma muito rápido com as coisas. Então em primeiro lugar a gente tem que ter Deus. Então aqui a palavra fala no 19, que a gente não pode juntar tesouro nessa terra, porque aqui tudo vai ficar, irmãos, tudo vai ficar. A gente não sabe nem o próximo minuto, o que dirá, né, o passar do tempo. Então tudo vai ficar. Dessa sepultura o jovem, o idoso, então tudo fica. Então a gente não adianta juntar tesouro aqui, a gente tem que juntar tesouro onde interessa, que é no céu. Aí o 20 vai dizer: mas ajunte tesouro no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam, nem roubam. Então é isso que a palavra está falando, irmãos. Vamos juntar tesouro onde interessa, que é no céu. Isso não quer dizer que aqui a gente tem que ser imprudente, pegar o pagamento, gastar, não. Deus fala da prudência, né? Como já foi falado no Provérbio 6. Nós temos sim que trabalhar, que ser prudente, saber administrar aquilo que Deus coloca na nossa vida, mas em primeiro lugar, nós temos que juntar tesouros no céu. E como que junta tesouro no céu, irmãos? É sendo obediente a Deus, vindo à casa do Senhor, aprendendo do Senhor, sendo um bom testemunho aqui dentro e lá fora, pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho. Isso é juntar tesouro no céu. E lá, irmãos, nada destrói, nada corrói. Você pode morrer jovem, pode morrer idoso, não importa. Se você juntou tesouro no céu, você alcançou a vida eterna, você vai ter sua salvação. E lá sim, irmãos, lá a gente não vai ter que se preocupar com tristeza, com dor, com nada, com trabalho, porque lá o Senhor já preparou tudo para nós. Nosso Senhor Jesus Cristo já preparou tudo por nós. Então a gente tem que juntar tesouro no céu. Aí o 21, irmãos, nos ensina assim: porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. É por isso, irmãos, que a palavra de Deus, né, uma pessoa muito rica ouve a palavra de Deus, se converte, né, e vive o Evangelho. E uma pessoa que está na sarjeta ouve a palavra de Deus e não dá crédito, porque não é a quantidade de dinheiro que ela tem, é onde está o coração dela que faz diferente. Porque muitas pessoas, irmãos, e deve ser a maioria, persegue a riqueza a todo custo e morre pobre, porque não é abençoado por Deus.
Então o fato da pessoa colocar o coração dela no dinheiro, não quer dizer que ela vai ser rica. Quantas pessoas que a gente vê querendo sempre levar vantagem e fazendo mau negócio, sendo mal sucedido, tomando prejuízo, perdendo tudo. Então, irmãos, não é, né, a quantidade de dinheiro que a pessoa tem, e sim é onde está, né, o coração dela, né, o tesouro, porque onde tiver o tesouro dela, aí também está o seu coração. Então Deus não permite que a gente não tenha bens. O que Deus não quer é que a gente coloque o nosso coração no tesouro, porque se a gente fizer isso, irmãos, pode ser quem for, colocou o coração nas coisas do mundo, logo desvia, se afasta da igreja, porque sem o Espírito Santo habitando em nosso corpo, nós não somos nada. E a pessoa que coloca as coisas, o seu coração nas coisas do mundo, automaticamente ela vira um corpo imundo, e o Espírito Santo do Senhor deixa de habitar, porque o Espírito Santo do Senhor não habita em corpo imundo. E o 22 diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então, irmão, a gente tem que tomar cuidado onde que a gente coloca o nosso olho. Será que nós estamos colocando nossos olhos mais nas coisas de Deus ou mais nas coisas do mundo? Porque onde tiver o nosso olho, ele vai direcionar o nosso corpo. A gente vê isso, a gente está andando, onde a gente olha, a gente está indo. E isso também é na palavra do Senhor. Se os nossos olhos forem bons, né, nosso corpo estará cheio de luz. Como foi ministrado aqui a respeito de Davi. Davi colocou o olho onde não devia. O que aconteceu com ele? Caiu, pecou contra o Senhor e pagou um alto preço por isso. Então, se Davi, que era um homem de Deus, né, um grande homem de Deus, aconteceu isso com ele, conosco pode acontecer também. Então a gente tem que manter o nosso olho nas coisas de Deus, ter o foco sempre para as coisas do Senhor, né? Quando vier propostas indecentes, ainda que pareça vantajosa, nós temos que repreender em nome de Jesus e não aceitar, recusar. Porque se a gente for infiel a Deus nas pequenas coisas, que dirá nas grandes? Então é nas pequenas coisas, quando ninguém está vendo a gente, quando a gente está sozinho no oculto, que a gente mostra a nossa fidelidade ao Senhor. E o 23 diz: se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará o quê? Em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Então, irmãos, onde tiver o nosso olho, para onde a gente estiver direcionando, né? Aqui a palavra de hoje foca muito na parte do dinheiro. Se a gente tiver, né, focado só em trabalhar e querer acumular riquezas, os nossos filhos vão crescer, a gente não vai ver. Os nossos pais, né, Deus vai recolher e a gente não vai ter vivido com ele, não vai ter ido numa festa de aniversário, feito um passeio. E conosco também, o tempo vai passar, a gente não vai fazer as coisas do Senhor, a gente não vai fazer muita coisa, vai deixar de viver só acumulando riqueza, e a gente não sabe nem se o dia da manhã a gente vai estar vivo. E mesmo que esteja, muitas pessoas estão de idade aí, os filhos só estão esperando morrer para dividir herança. Então a gente tem que ter sabedoria, né, com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E olha o que o 24 diz, irmãos: ninguém pode servir a dois senhores. Veja, irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo não chamou Satanás de Senhor, não chamou Baal de Senhor, e aqui ele compara o dinheiro a Senhor, né, que é o Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então, irmãos, a palavra é clara conosco. Se a gente tiver com as coisas voltada, com os nossos olhos voltados para as coisas do mundo, automaticamente a gente deixa de servir Deus. Não tem como a pessoa querer servir o dinheiro e querer servir a Deus. A partir do momento que a pessoa começa a olhar as coisas do mundo e esquecer das coisas de Deus, ela já não está mais servindo a Deus.
É por isso, irmãos, que a gente vê pessoas esfriando na fé e desviando dos caminhos do Senhor. Porque deixa de olhar, né, para as coisas de Deus e passa a olhar para as riquezas. E mais para frente, irmãos, a palavra vai nos ensinar que se a gente for obediente a Deus, das coisas, se a gente for cuidar das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Não tem por que a gente ficar preocupado, né, com o que irá acontecer amanhã. Aí o 25, irmãos, começa a falar sobre a preocupação, a inquietação que muitos vivem, né, por coisas que ele não pode resolver, outros por coisas que nem aconteceu, né, fica preocupado. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais importante do que alimento? Então, irmãos, se Deus nos deu o fôlego de vida, Ele vai nos dar o alimento também. E não é o corpo mais importante do que a roupa? Se Deus nos deu esse corpo, irmãos, né? Ele não vai dar uma roupa para a gente se vestir? É claro que vai, irmãos. É isso que a palavra está falando conosco. Se Deus te deu alguma coisa, Ele vai te honrar. Se Ele te deu uma casa, Ele vai te honrar e você vai pagar as parcelas. Se Ele permitiu que você comprasse um carro, Ele vai te honrar e você vai pagar aquele carro. Agora acontece que muitas pessoas têm um sonho de ter um carro melhor, ele compra o carro melhor, aí por consequência aumenta a parcela, né, os impostos. O que ele faz? Ele deixa de dar o dízimo. Ele é um dizimista fiel, ele ora, pede para o Senhor um carro, Deus abençoa. De vez de ele vir recolher o dízimo dele, ele fica pensando, nossa, mas se eu ficar sendo dizimista, eu não vou ter o dinheiro para pagar a parcela do carro. Mal sabe ele que ele está incorrendo num erro, irmãos, porque a partir do momento que ele deixa de ser fiel no dízimo, né, que se a gente parar para pensar, se ele for fiel com o Senhor é fiel com ele. A partir do momento que ele deixa de ser fiel com o Senhor, ele está incorrendo em erro, né? Então ele era um dizimista fiel, ele ora para Deus, Deus abençoa ele com um carro, abençoa ele com uma casa. Aí, ao invés dele continuar sendo fiel a Deus, né, nos dízimos, ele para. E você está fazendo um erro, porque a palavra está dizendo aqui, não é o corpo mais do que a roupa, não é a vida mais do que alimento. O que quer dizer com isso, irmãos? Que o que Deus nos coloca nas mãos, Ele nos honra para cumprir, Ele nos abençoa, ainda que a gente não enxerga, Deus entra com providência e nos abençoa. Então, nós temos que ser sempre fiel a Deus. Não é porque a gente comprou um carro melhor, que a gente vai deixar de ser dizimista com o Senhor. Se nós já estamos obedientes no dízimo, comprou um carro melhor, vamos ser fiel nos dízimos, e o Senhor vai continuar abençoando, irmãos. E isso em todos os campos da nossa vida, não é apenas na questão financeira. Aí o 26 diz, e essas palavras quem disse, irmão, foi o próprio Cristo: observem as árvores do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros, no entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, a sustenta. Você não vê, irmãos, uma ave, né? Ela come o que é suficiente para ela. Você não vê ela fazendo estoque de coisas. Não, ela trabalha também, que Deus não leva lá no ninho dela o alimento, ela tem que sair procurar, mas ela sai, procura e Deus abençoa e ela encontra. Quantas aves, irmãos, não atravessam os continentes na época do frio, vão para um outro lugar, e é Deus. Uma ave, tem várias aves que eles pegam e colocam aquele chip para ver o trajeto das aves que elas fazem. Elas percorrem o mundo inteiro, usando as correntes de ar a favor dela, vai na época certa, nas colheitas certas. E quem está fazendo isso, irmão? É Deus. Se a gente for parar para a sabedoria que tem uma ave, mas é Deus que cuida, irmãos. Então a gente tem que saber, se Deus cuida da ave, o que será de nós? Deus cuida muito mais, irmãos. O que a gente tem que fazer é obediente, colocar nossas vidas aos pés do Senhor. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? A própria palavra está fazendo essa pergunta, Cristo fez essa pergunta. Será que nós não valemos mais que uma ave para Cristo, irmãos? É claro que valemos, irmãos. Nós temos muito valor para Deus.
tanto valor que nós fomos comprados com o sangue de Cristo, irmãos. Então é isso que a gente precisa saber, não é ficar preocupado com as coisas, né? Com coisas que nem aconteceu ainda, ou com coisas que aconteceu. Não é ficar preocupado, irmão, é descansar no Senhor, fazer a nossa parte, né? Aquele que está desempregado, ir procurar emprego, aquele que está endividado, procurar, né, trabalhar para conseguir pagar, aquele que está com as finanças tudo bem, está numa época de bonança, saber ter prudência, né, e investir o seu dinheiro, né, porque Deus, irmãos, Ele vai cuidar de nós, é só a gente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Aí o 27, irmão, disse: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Côvado é 45 centímetros, irmão. Veja que é uma medida menor que uma parte do púlpito aqui. 45 centímetros. Por mais que a gente fique preocupado, a gente pode acrescentar 45 centímetros na nossa vida? Não. Mas Deus pode. Deus não acrescentou 15 anos na vida de Ezequias? Então Deus pode, irmãos. A gente não. Então não adianta a gente ficar preocupado, ao Senhor. Tem gente que começa uma dor em uma parte do corpo, vai lá e coloca no Google lá, dor de cabeça. Aí vê lá, um monte de coisa, câncer. Aí ele já pensa o quê? Eu estou com câncer. E fica preocupado, aí vai no médico, é uma enxaqueca, é uma sinusite. Então, irmãos, não adianta ficar preocupado, ansioso com as coisas. Nós temos que descansar no Senhor. Que seja feita a vontade do Senhor. Não adianta ficar preocupado, né, com o dia de amanhã, se vai ter como pagar as contas, se vai ter dinheiro para viajar, para comprar isso, para comprar aquilo. Não, irmãos, nós não podemos nada, nós não sabemos nem o dia de amanhã. Então nós temos que aproveitar as bênçãos que Deus coloca na nossa vida hoje. Aquele que tem filho, aproveita a brincar com os filhos. Aquele que tem pai, visitar os pais, estar presente. O esposo, a esposa, cuidar um do outro. É isso que a palavra está falando. Ter sabedoria, saber aproveitar as coisas que Deus coloca na nossa vida. Muitas pessoas têm uma família maravilhosa. Ele arruma emprego de dia, de noite, sábado e domingo. Não tem tempo para brincar com o filho, com a esposa. O tempo passa, ele juntou um pouquinho de dinheiro e ele daria tudo aquilo que ele tem para voltar, para poder passar um dia com o filho, um dia com a mãe, com o pai. Então que valor que teve esse dinheiro que ele juntou? Não teve valor nenhum. Então a palavra dessa noite fala para a gente ter prudência, saber investir, saber trabalhar, mas também saber aproveitar e abrir os horizontes, ver as bênçãos que Deus coloca na nossa vida. Porque como começou a palavra, né, juntar tesouro onde interessa, porque aqui na terra, irmãos, tudo vai passar, então a gente tem que saber aproveitar o momento, saber desfrutar das bênçãos que Deus coloca na nossa vida, porque daqui a pouco passa, e não vai ter dinheiro no mundo que faça voltar, irmãos. Então nós temos que ter sabedoria nesse sentido. E o 28 diz: e por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ou seja, irmãos, uma planta que ela não tem como sair do lugar, né? Ela não tem como buscar roupa, buscar, né, o mantimento. O que Deus faz, irmãos? Deus cuida dela. Ela é preparada para aquele ambiente que Deus colocou ela. A gente pode reparar que nas partes secas tem aqueles cactos, sobrevive com pouca água. Na parte que corre os rios, já são outra vegetação, que sobrevive com muita água. Então Deus, irmãos, coloca cada coisa no seu lugar certo. Então Deus está no controle de tudo, né? A palavra fala que nem Salomão, com todo o dinheiro que tinha, que era o homem mais rico do mundo, conseguia se vestir igual se veste um lírio, que Deus o vestiu assim. Então, irmãos, nós temos que ter sabedoria. Aí o 30 vai dizer: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vocês, homem de pequena fé?
Então é isso que Deus está falando conosco, irmãos. Nós não podemos ser homem de pequena fé, porque homem de pequena fé, que a gente vê que o nosso Senhor Jesus Cristo, até quando Ele ia repreender, Ele era educado, né? Porque homens de pequena fé, é uma frase que não ofende ninguém, mas se a gente for ver o contexto, Ele estava chamando a fé daqueles discípulos que estavam vendo o próprio Deus de pequeno, irmãos. Imagine Deus falar para a gente que a nossa fé é pequena. Então é uma advertência muito pesada. Então que a gente pare, irmãos, de ficar inquieto com as coisas, preocupado, né? Tem pessoas que o filho sai para trabalhar, não dorme enquanto o filho não chega, fica preocupado, não consegue descansar. Outros, o marido sai para trabalhar, fica do mesmo jeito. Ou o marido, a esposa sai para trabalhar e fica preocupado, inquieto. Não vamos ficar inquietos, irmãos. Vamos descansar no Senhor. É o Senhor que vai cuidar. A gente ora e pede, e o Senhor ouve as nossas orações. Quantos testemunhos não ouvimos aqui de livramento, de familiares, né? Então Deus está cuidando, irmãos. Deus está cuidando. Então não vamos ficar preocupados com excesso. Vamos ficar ocupado sim, quando o filho estiver perto, a esposa, aquela pessoa que você ama, que você possa dar o melhor de si, fazer o dia dela um pouco mais feliz, né? Um pouco melhor. Aí sim tem valor. Mas quando estiver longe, não adianta ficar preocupado, inquieto, que não vai resolver, irmãos. Ore, confie no Senhor, que o Senhor está cuidando. Daquilo que a gente não consegue cuidar, o Senhor cuida por nós, irmãos. Aí o 31 diz: portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Então, irmãos, Deus está falando para a gente não ficar preocupado. Aqui Cristo usou 3 exemplos, né? De comer, de beber, de vestir. Mas é com tudo, irmãos. Não vamos ficar preocupados. Não vamos ficar preocupados com as coisas que não estão no nosso alcance. Se o filho saiu para trabalhar, vamos orar, clamar ao Senhor para que o Senhor leve e traga em segurança. O marido, a esposa, o esposo, o pai ou a mãe. Não adianta a gente ficar na casa preocupado, inquieto, que você vai viver a vida inteira assim. Então vamos descansar no Senhor, confiar no Senhor, que o Senhor está cuidando, irmãos. E aqui o 32 diz: porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Então, irmãos, Deus sabe do que a gente precisa. É claro que a Bíblia fala para pedir. Deus gosta que a gente peça, né? Porque a gente reconhece que as coisas que a gente tem vêm de Deus. Então a gente pede, mas a gente tem que pedir, tem que trabalhar, mas de uma maneira saudável. Não adianta eu querer comprar um carro, aí eu tenho que juntar esse dinheiro, que vai demorar 1 ano para eu juntar. Eu tenho que ir trabalhando e juntando, orando, clamando ao Senhor. Não adianta eu ficar preocupado, inquieto. Não vai resolver, irmãos. E isso se aplica em todos os campos da nossa vida. Não adianta a gente ficar preocupado com as coisas que a gente já orou, já consagrou ao Senhor. Não tem a campanha de como vencer a tempestade? Quantos pedidos que a gente faz que não cumpre durante a campanha, mas cumpre ao longo? Porque às vezes a gente esquece do pedido que a gente fez, mas Deus não esquece, irmãos. Nosso Deus não esquece. Deus Todo-Poderoso, Ele ouve a nossa oração, Ele sabe, né, o que a gente está pedindo, sabe do nosso esforço, e Ele que está no controle, irmãos. No momento certo Ele permite que a bênção chegue. Eu mesmo já recebi bênçãos que eu tinha pedido depois de um tempo que chegou, e eu sou grato ao Senhor por isso, porque o Senhor não deixa, irmãos, passar os nossos pedidos em vão. O Senhor ouve, anota, e no momento certo, dentro do que for conveniente para a gente, e Deus sabe o que é melhor para nós, Ele nos dá a bênção, irmãos. Então, esse versículo é muito importante a gente saber. Deus sabe do que nós precisamos de todas essas coisas. Então não adianta ficar inquieto, né, preocupado, buscando as coisas de maneira desenfreada, que isso não é de Deus. Aí o 33 fala: mas busque em primeiro lugar o reino do céu, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Esse versículo, irmãos, é o versículo chave para a nossa vida.
Nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E veja, irmãos, que a palavra ela é perfeita. A palavra não fala só busque em primeiro lugar o reino de Deus. Não, a palavra fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque muitos hoje estão tentando transformar Jesus Cristo num mocinho, né? Que faz tudo errado, a hora que precisa de uma bênção, corre lá, ora para Jesus, e Jesus, porque é bom, tem obrigação de dar. Tem pessoas que oram, né? Eu já vi até pregação falando isso, que estou determinando para Jesus. Quem que somos nós na ordem do dia para determinar alguma coisa para Jesus, irmãos? Nós não somos dignos nem de chegar aos pés dele. Essa que é a verdade. Então, aqui fala que nós temos que colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus bom, é fato, porque se não fosse bom nós não estaríamos nem aqui. Nosso Deus é um Deus bom, mas também é um Deus de justiça, e a justiça de Deus não é igual ao do homem que está corrompida, que é falha. A justiça de Deus, ela funciona, irmãos. Então Deus sabe aquilo que a gente busca, aquilo que a gente clama, aquilo que a gente esforça, mesmo que a gente às vezes incorra em pecado, Deus sabe que a gente está se esforçando para superar aquilo, e o Espírito Santo entra com providência, a gente supera, irmãos. Deus sabe disso. Então nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque naquele grande dia, irmãos, Cristo, que hoje é nosso advogado fiel, será um juiz, e um juiz correto. Ali não vai querer a gente falar por quê, não vai ter porquê, irmãos. Vai ter aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, que a gente soube fazer bom uso, principalmente na obra do Senhor. Os nossos esforços, igual nós estamos aqui hoje numa terça-feira, chuvosa, com frio, muitos estão gripados ainda, e nós estamos na casa do Senhor buscando mais de Deus para a nossa vida. E isso tem grande valor, irmãos. Deus sabe, o nosso coração está voltado para as coisas dele, e Deus vai entrar com providências na nossa vida. Então nós temos que buscar sempre em primeiro lugar. Veja que a palavra não fala em único lugar, fala em primeiro lugar. Então Deus deixa a gente buscar também as nossas coisas, mas em primeiro lugar nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos que ser uma pessoa justa, irmãos. Temos que ser uma pessoa justa, temos que produzir frutos. E termina falando, né, como nosso Deus é muito bom, ele termina falando, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, irmãos, se você tem um sonho de cursar uma faculdade, de ter um comércio, né, de ter uma casa, de comprar um carro, cada um tem os seus sonhos, tem os seus projetos, né, diferentes idades de vida, diferente condição financeira, diferente também aquilo que quer pagar o preço. Então, se a gente tiver os nossos sonhos, os nossos projetos, basta que a gente busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, que Deus vai entrar com providência, irmãos. Se a gente parar para pensar, é que a gente esquece muito rápido das bênçãos que Deus coloca nas nossas vidas, mas se a gente parar para pensar, 10 anos, 20 anos, ou quando a gente era criança, quantas coisas de lá para cá Deus fez na nossa vida, quantas bênçãos. Então, irmãos, nosso Deus está cuidando de nós. Então o que a gente tem que fazer é continuar sendo obediente a Deus, buscando a justiça de Deus, que Deus, irmãos, está cuidando de nós. Não adianta a gente ficar inquieto, preocupado, não. Vamos orar e descansar no Senhor, irmãos, que o Senhor cuida de nós. Aí o 34 diz, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. O que a palavra de Deus quer dizer aqui, irmãos? Não adianta a gente ficar preocupado com amanhã, a situação do país, essa guerra que está acontecendo na Ucrânia, que pode se tornar uma guerra mundial. Não adianta a gente ficar preocupado, irmãos. Vamos viver o dia de hoje, vamos fazer bem o que Deus colocou nas nossas mãos hoje, vamos desfrutar das bênçãos que Deus nos deu hoje, irmãos. É isso que Deus está falando. Não é para a gente agir como inconsequente, é a gente ter a sabedoria de aproveitar o dia de hoje, aquilo que Deus preparou para a gente hoje. Olha que maravilha, hoje, nesse momento, nós estamos na casa do Senhor, vamos desfrutar de estar na presença do Senhor, vamos voltar para Deus, elevar o nosso coração, né, o nosso pensamento em Deus. Daqui a pouco vai ter oração com o Espírito Santo de Deus, vamos clamar mais unção, mais autoridade de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Vamos aproveitar, irmãos, o momento de agora, porque estar na casa do Senhor
é um grande privilégio. Quando teve a pandemia, quantas vezes, né, dava sábado, horário do culto, domingo, horário do culto, e a gente pensava, nossa, era para eu estar na igreja essa hora, e estou aqui em casa, não posso ir. Então, irmãos, agora que nós estamos na casa do Senhor, vamos aproveitar, vamos voltar, né, a nossa atenção ao Senhor, vamos agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida, porque Deus, irmãos, está no controle da nossa vida, está cuidando de tudo. Para finalizar, irmãos, para a gente ver como que, aqui está falando do que vai acontecer, né, se a gente continuar fiel a Deus, mas eu vou pedir para o irmão colocar em Salmo, no Salmo 37, e o versículo 25, que Salomão escreveu, quando ele já era de idade, já ele escreveu esse versículo, Salmo 37, o versículo 25, é o segundo vermelho lá, Salmo 37, versículo 25, é o 37, olha, irmãos, isso aqui Salomão disse quando ele já estava de idade, e foi o homem mais sábio que pisou nessa terra, e olha o que ele fala, irmãos, fui moço e agora sou velho, porém, jamais vi o justo desamparado. Então, irmãos, é isso que acontece se a gente for fiel para Deus, se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, vai acontecer isso, a gente vai ser novo e vai ser velho e jamais desamparado, irmãos, porque o nosso Deus não nos desampara, em todos os momentos Ele está conosco, se for no momento de luta Ele dá força para a gente vencer, e se for no momento de bonança Ele dá sabedoria para a gente usar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então Ele fala, fui moço, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, irmãos, Deus está cuidando da gente, dos nossos filhos. Nosso Deus é muito bom conosco, irmãos. Então por isso que a gente tem que ser fiel, buscar mais de Deus, nos voltar mais para as coisas de Deus, ser um testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida do homem, da mulher, que Deus, irmãos, está cuidando de tudo, irmãos. Aquele sonho, aquele projeto que ainda não aconteceu, pode ter certeza que se nós orarmos, buscarmos de Deus e pagarmos o preço, Deus vai abençoar e a gente vai conquistar, amém, irmãos? Eu agradeço a minha rica oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo.